Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. Seguimos com as nossas pequenas pitadas Conhecendo São José com o nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre as mulheres em Israel, a parte 2. Nós já temos um podcast falando sobre as mulheres, mas como o tema é bastante interessante e aí pode nos ampliar a dimensão de quão foi importante o cristianismo na vida da mulher, como dignificou e elevou a mulher, é importante tratarmos com mais profundidade este tema. Nós já vimos alguns elementos no podcast anterior, onde o grande poder que o homem tinha, sobretudo que se relacionasse com sua família, se estendia igualmente à sua esposa, pelo menos em proporção considerável. Em teoria, o marido não tinha direitos legais sobre a pessoa da esposa. Nenhum texto sagrado poderia ser produzido no sentido de expressar claramente que ele tivesse um poder sobre a esposa. Mas alguns textos se prestavam uma exegese bastante interessante. Como é natural, muitos homens se aproveitavam disso. Por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele disse: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao seu próximo. Aí, nesse contexto, os homens concluíram então que, com demasiada facilidade, que a esposa lhes pertencia como qualquer outro bem. A mulher era de tal forma considerada como sujeito ao marido que, segundo a lei, a mulher de um escravo era vendida juntamente com ele. É como que fazia parte do escravo. A esposa era uma possessão e ninguém mais tinha o direito de tocá-lo. É muito interessante como se foi deduzindo, também menos valorizando a mulher em função de um próprio preceito divino. Como a gente pode também interpretar até nos dias de hoje, erroneamente, a Sagrada Escritura e também desvalorizar valores fundamentais na vida. Neste contexto, nós podemos ver algumas realizações práticas no dia a dia. Por exemplo, nas ruas e nos átrios do templo, as mulheres ficavam uma certa distância dos homens. A sua vida constituía praticamente em volta do lar, em volta da casa. Também nesse tempo da época de São José, antes como também posteriormente, as mulheres não saíam na rua sem o véu. E este era o costume, especialmente entre os observadores estritos da lei. A mulher tinha que sempre estar com o véu. Era impróprio que um homem israelita falasse com uma mulher na rua, até mesmo se fosse a sua esposa. A esposa sempre tinha que ficar praticamente uns metros atrás do homem. E aí nós percebemos naquela passagem do Evangelho, quando os apóstolos viram Jesus conversando com uma mulher de Samaria, ficaram completamente atônitos, como que admirados com o que estava acontecendo ali. Bom, aos olhos da lei, a mulher era considerada menor e como que de menos capacidade de responsabilidade. O marido poderia recusar qualquer compromisso por ela assumido. Ela poderia fazer um contrato, mas esse contrato era inválido. E a parte prejudicada não se encontrava em qualquer apoio legal. Como é natural nessa situação social, nesse contexto, a manutenção total da mulher cabia ao marido. Ele devia dar-lhe o teto, o alimento, o vestuário, segundo a sua posição e também segundo os seus meios. Se não fosse mantida adequadamente, ela poderia pedir a ajuda e proteção do pai, e este repreenderia o genro. Mas de modo geral não havia necessidade disso. Os maridos judeus gostavam de ver suas esposas bem vestidas, adornadas com colares, com anéis, com broches, e que soubessem que em sua casa havia abundância de farinha de trigo, de mel e óleo. Assim, pois Javé tratava a sua esposa, a raça escolhida.
Como Javé tratava bem o seu povo, assim os maridos israelitas queriam tratar também as suas esposas. Em relação aos filhos, o respeito que os filhos deviam aos seus pais incluía evidentemente a mãe. No livro de Levítico, ela é na verdade mencionada primeiro no mandamento: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Embora falando estritamente o marido fosse o único guardião da propriedade comum da família, parece que não era proibido que a esposa fizesse uso também de ganhos, como julgasse apropriado. Falando da mulher ideal dos provérbios diz: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a mesma renda do seu trabalho. As que teciam em casa e faziam mais fios do que a família necessitava, guardava o produto para suas vendas. Aí nós percebemos que a mulher, se ela tinha possibilidade de conseguir moedas através do seu trabalho, ela também tinha este direito. Agora vamos olhar a mulher na dimensão da vida religiosa. A posição da mulher judia, desde o ponto de vista religioso, era defendida por uma declaração preservada no Talmud. As mulheres ficam isentas de todos os deveres que começam com deves, e de todos os que devem ser cumpridos no período determinado. Isso indica que elas não precisavam recitar o Shemai, que era uma oração que os judeus recitavam diariamente em vários momentos do dia, e também de comparecer à leitura da lei, de usar as filactérias e roupas franjadas, viver em tendas na festa dos tabernáculos e assim por diante. Mas essas coisas elas não eram proibidas, e os rabinos diziam: diante de todos os mandamentos da Torá, os homens e mulheres são iguais. Elas eram até mesmo aconselhadas a conhecerem tão bem a lei que pudessem instruir seus filhos e instar os maridos a cumprir suas obrigações religiosas. Esta realidade que nós abordamos neste podcast sobre as mulheres na época de São José nos abre parâmetros para compreender melhor a palavra de Deus também quando Jesus se dirigia às mulheres. A sua palavra as dignificava. Encerrando nosso podcast, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José.